só ressaltar aqui um assunto, Klaus, porque a gente já falou sobre o Eric, já falou demais sobre o Eric, só que não é só o Eric que está com o contrato encerrando, não. Tem outros jogadores que, a partir de agora, podem assinar pré-contrato, e aí eu vou até resgatar aqui a matéria da Rafaela Brasileiro, lá do meuvozão.com, e ela traz a lista de jogadores que têm o contrato se encerrando até o final do ano, ou seja, a partir de hoje, né, a partir de ontem, na verdade, do dia 1º de julho, eles podem assinar um pré-contrato com qualquer clube sem custos nenhum, né, para este clube, ou seja, o Ceará não ganharia nada com a saída desses jogadores no final do ano. Então, goleiro André Luiz, zagueiro Léo Santos, Luiz Otávio, tá? Michel Macedo, Danilo Barcelos e William Formiga, Kaique Gonçalves, William Maranhão e Zé Ricardo, e o Eric, como todo mundo sabe também, com o contrato encerrando no final do ano, acabou não renovando. Ok, não deu certo renovar o contrato com o Eric, mas tem outros jogadores aqui, Carlos, Kaique Gonçalves, acho que é um jogador que o Ceará deveria já estar tentando a renovação, né? Com certeza, o Kaique e o Zé Ricardo já são os jogadores para se pensar em 2024, independente da atual fase, eu acho que os dois aí já merecem você estar pensando em 2024, né? Cara, honestamente, os demais a gente tem que avaliar até o final do ano, né? Vou ser bem brando aqui nessa análise, porque ainda tem muito campeonato pela frente, então não dá para pensar muito nos demais, mas hoje, a título de hoje, quem você renovaria já de cara? O Kaique e o Zé Ricardo. Kaique e o Zé Ricardo já são nomes aí para você renovar para 2024 e não perder tempo. Eu acho que é a hora de fazer isso acontecer e é logo, né? São jogadores que já mostraram que merecem ficar para 2024, independente se a gente vai conseguir o acesso ou não. Mas são dois jogadores que eu gostaria de contar para o ano que vem, Douglas. Também. Eu acho que assim, o Zé Ricardo é mais complicado. Eu acho que depende muito se o Ceará vai conseguir o acesso ou não. E o jogador, quando chegou aqui, falou que o contrato dele era mais curto mesmo, até porque ele vinha de contusão, ele queria voltar a jogar futebol, queria voltar a mostrar o que ele sabe dentro de campo, e aí depois, no final do ano, ele iria rever aí a sua situação, se ele ficava, se ele saía. Então esse é um jogador que depende muito do acesso para o Ceará ter barganha, né, para renovar o contrato com ele, que é um bom jogador, é um jogador de nível de Série A. É um jogador, para quem não sabe, o Zé Ricardo já despertou interesse do Palmeiras. O Abel tinha interesse no jogador, só que ele se contundiu na época do América e acabou perdendo espaço no mercado. Aqui no Ceará, ele vai tendo sequência, e cada vez que ele vai tendo sequência, ele vai mostrando realmente que ele tem uma qualidade diferenciada, né? Um jogador realmente muito bom, jogador de Série A. Então o Ceará precisa subir para conseguir a renovação com ele. O Levi Souza trouxe um ponto que eu também acho que exista na cláusula de contrato desses caras. É cláusula de renovação automática em caso de acesso. Entendeu? Eu acho que tanto o Kaique como o Zé Ricardo estão nessa aí. Eu já ia até comentar, né? Tava esperando tu terminar de falar, mas acho que é isso mesmo, Douglas. Os dois podem já ter uma cláusula de renovação automática caso o Ceará suba. É bem provável. Até a matéria fala que o Bissoli chegou agora. O Guilherme Bissoli já está treinando, né? O Bissoli, a partir do próximo jogo, vai estar à disposição, porque a janela se abre nessa segunda-feira. E aí o Bissoli ele tem um contrato até o final do ano, mas tem já uma cláusula de renovação automática caso o Ceará suba para a Série A. É bem possível que alguns desses jogadores também já tenham essa renovação, tá? André Luiz a gente não consegue nem avaliar, o jogador da base, assim, o que ele mostrou ter qualidade, então vai muito da diretoria avaliar até o final do ano. Léo Santos também vai ter que se mostrar mais dentro de campo. Luiz Otávio, bom, parece ser um final de ciclo, mas vamos ver aí até o final do ano também. E aí tem os outros jogadores, tem o William Formiga que precisa jogar mais, Michel Macedo precisa mostrar que, né, fisicamente consegue sustentar uma temporada, não conseguiu ainda até esse momento. Barcelos eu nem conversava, sendo bem sincero. Eu acho que, enfim, né, o Barcelos é um jogador que eu tenho certeza que não dá para renovar, pelo menos até agora. A temporada é longa, mas não mostrou ainda que veio. E o Eric é aquela situação realmente que há aí o interesse do São Paulo e tal, que a gente já morreu de falar por aqui, e é bem provável que saia no final do ano mesmo para outro clube, tá? Mais importante que ele mantenha a cabeça focada aqui no Ceará nessa temporada ainda. Beleza, galera? Eu também não duvido nada, caso o Ceará consiga o acesso, o Eric mudar de ideia. Também não vejo algo impossível, não. Também. Talvez o nível da proposta do Ceará mude de patamar, né? Com certeza. Se o Eric carrega a gente para uma revirada nessa série B, levando a gente ao acesso, é justo que o Eric seja premiado com uma renovação ainda mais potente, né? Um valor ainda maior. E aí eu não duvido do Ceará apostar na permanência do Eric, não. Agora aquela coisa, cara, tem que chegar a um limite.
há um limite, há um teto, né? E a gente também tem que ter um nível de coerência ali com essa renovação. Também não pode mover mundos e fundos só pelo orgulho de dizer, ó, vocês tentaram e eu quis renovar de qualquer jeito. Não. Se chegar um ponto que o Ceará diga, não, pô, esse é o meu limite. Cheguei ao meu limite, fiz um algo a mais em relação à primeira proposta que a gente fez, que já era muito boa, mas daqui para frente a gente não consegue mais não, Eric. Aí é com você. Mas é deixar claro que se tentou tudo pela permanência do Eric, né? E aí a gente acreditar que é possível ele renovar contrato. Agora eu tô curioso para saber, né, Douglas? A gente trouxe aí o Orejuela, o Bissoli, e a janela vai abrir e a gente não tem mais notícia de movimentação alguma, né? Do Ceará com jogadores, de contrato, de algum atleta vindo para cá. E a gente ainda precisa de reforços, né? O Guto falou sobre isso na coletiva de sexta-feira. Acredito que a gente ainda tem aí alguns nomes para serem sanados, né? A nossa principal deficiência hoje, que é a lateral esquerda, a gente não trouxe ninguém, né? Então, principalmente assim, né? O Formiga jogando, a gente tem uma opção legal, mas o banco, ele é desesperador. Se a gente tivesse o Kelvin, era muito menos desesperador. A gente podia fazer isso com uma tranquilidade maior. Mas como é o Barcelos, no caso, a gente precisa resolver essa situação da lateral esquerda mais rápido, né? Eu sei que é difícil, é uma posição difícil, mas a gente precisa minimamente preencher aquilo ali com alguém que tenha um nível que a gente não se preocupe, que a gente não sinta uma dificuldade ainda maior. Agora, tudo é uma questão também, a gente tem que olhar para o outro lado. A gente olha muito para aquele olhar de, rapaz, aquele jogador é muito ruim. Só que está mudando o treinador. Maneira de jogar muda. O Ceará jogando em linhas mais compactadas, em linhas, uma faixa de campo, ocupando uma faixa de campo menor, eu acho que é um tipo de jogo que tende o Richarlison jogar melhor. Sim. Porque o Richarlison é um cara que ele ocupa uma linha muito pequena de campo. Ele joga melhor em linha compactada. Eu lembro daquele time de 2017, que o Richarlison era titular, ele jogava bem naquele time. Em 2018, que a gente jogava compactado, ele jogava bem. Quando a gente joga mais compactado, o jogo do Richarlison cresce. Esse jogo espaçado do Marquinhos Santos, do Barroca, o Richarlison se perde completamente. Aí ele não consegue fluir. Mas a gente jogando compactado na defesa, subindo ao ataque mais compactadinho, o Richarlison tende a jogar bem, né? Talvez o Barcelos possa se adaptar melhor a esse tipo de jogo também e contribuir. Mas hoje, ao que todo o primeiro semestre demonstrou pra gente é que o Barcelos está um nível abaixo. E a gente precisa de uma opção. Mas tem que se lembrar desse detalhe também. Muda o treinador, muda a maneira de jogar e talvez isso possa trazer os caras para dentro de uma condição de jogar um pouco melhor, evoluir, melhorar taticamente e contribuir mais com o Ceará. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora Vozão, bora pro racha.